Bem-vindos a um novo vídeo do canal. Essa é uma tradução do vídeo de Exurbier The Rememberer. Inscreva-se no canal dele, inscreva-se no meu canal e bora pro vídeo. Certa vez vivi no fundo do mar, com robôs servindo e portas a agilizar. E quase nunca me pus a pensar no mundo acima, no vento a soprar. Até que numa noite me veio um recado, uma carta de meu avô tão estimado, e nela escreveu com tinta a borrar: Cabeça oca, tu que habita as camas de águas loucas, envio isto à luz de sua partida, talvez seja a última desta vida. Tome em breve o voo, longa jornada, rumo à nona ilha, a terra almejada. Lembra-te de mim como eu de ti, das casas nas árvores, no sapato por amarrar, enfim. Espero que um dia te encontre de novo, seu parente tão distante, Sebastião. Mas despedida por carta é quase nada, tão triste quanto a ausência anunciada. E no impulso tolo de rapaz, resolvi buscá-lo, fosse onde fosse, e jamais voltar atrás. Deixei às quietas meu grande salão, foi fácil sumir, dormiam os guardas no chão. E fui andando na ponta dos pés, pelos corredores de vidro e metal tão fiéis, até achar, enfim, uma escotilha. Mas, por mais que eu procurasse em uma cantilha, nem traje de mergulho, nem ar em pulmão, nenhum equipamento à mão. Então pensei, que seja assim, respiro fundo, vou atrás de Sebastião, enfim. A escotilha abriu, e eu fui lançado ao braço frio do vasto oceano morto e escuro. Lutei subindo, o coração estando estampido duro, braços sem forças, pulmões sem dor, e, não sei como, acordei depois, sem cor, respirando aos arrancos, afogos e tremores. Molhado como baleias e quase esmagado pelo vento e mar em fúria feia. Pois um temporal dentes do inferno me cercava inteiro, e eu nadava tomado de pavor verdadeiro, sem norte nem sul, sem saber onde estava, revirando na água como alma que se acabava. Mas, ó Deus, ar de verdade, vento real contra a face, novidade, que eu jamais sentira na minha idade. E embora a morte me rondasse ali, para o fundo voltasse em breve, eu vi que naquelas ondas salgadas girando sem fim, eu era um menino outra vez em mim. E mesmo com a noite em tormenta suspensa, sabia, além dela, o sol me pensa. Porém, ainda estava ao capricho do destino, e eu não pretendia o vale onde tudo termina. Debati-me por longo espaço, e a água levou meu fôlego e meu compasso. Então acaba assim, pensei, no braço da eterna descida, e com a boca cheia d'água, boa noite, adeus ao ar, ao dia, ao açoite. Aceitei enfim o sono líquido que me açoita. Mas destino ainda jogava seu jogo. Acordei outra vez, ao clarão novo. Como se a tempestade tivesse passado um ano, segundo contava o céu soberano. Numa praia me vi, cuspido pelo mar, como um caroço que ele não quis guardar. Vivo, porém doído até o osso, corpo inteiro, um único troço, ainda em cima, no céu em rasgo bruto, a lua partira, cadáver astuto, como se Deus, com ira de gigante, a tivesse partido num golpe cortante. Mas eis que um homem se aproximou pela areia, perguntando se eu estava bem naquelas feias, e seu rosto, num lampejo de coração, me pareceu familiar, na confusão. Vô? Perguntei, trêmulo e aflito. Não, respondeu ele, num tom um tanto contrido. Senhor, seja o que for que passou, deve ter-lhe tirado o juízo. Posso saber seu nome? E por mais que eu tentasse sem alarde, meu nome não conseguia lembrar-me. E meu companheiro então me ergueu, guiou-me à areia onde a maré rompeu, e eu ia curvando ofegante
abatido, daquela manhã e seu mal pressentido. Então perguntou, sondando minha mente: E teu avô? Com quantos anos ele se apresenta? Respondi: Não sei. Nada me vem ao pensamento. Talvez tenhas razão. Estou tonto do firmamento que deixei no mar. E ele disse: Pois então, de que ilha vens? De qual região? De ilha não sou, eu disse afinal. Nasci sob as ondas, no berço abissal. Tenho somente meus 21 anos, e após tantos juvenis desenganos, subi do oceano por uma última hora, para ver o homem que me ensinou outrora. Lentamente ele disse: Mas és jovem demais, não devia subir ainda aos umbrais da superfície. Somente após o 100º ano, os filhos do berço podem seguir seu plano. Evitei seu olhar repreensor, respirei ao sal do mar com ardor. Por fim, ele disse: É melhor buscar teu avô em algum lugar para te resguardar. Nenhuma ilha é longe demais, e tem um veículo de engenho eficaz. Vem, chegaremos juntos, seja onde for. E levou-me então a um grande balão, onde subismos, e sem toque ou mão, sem um painel nem corda acionada, a nave partiu por si governada. E já sobre as águas eu pude ver que as histórias eram verdade a se dizer. Essas terras eram arquipélago inteiro, as ilhas aos montes, ao sul e ao letreiro. Gritei ao homem: São uma totalidade? Não, disse ele. Cada uma é sua principidade. Como teu braço marinho, é que cada idade vive na ilha que lhe bem é a verdade. E assim viverias também, se as regras seguisse além. Apontou e brandou: Ali o solo de bétula e carvalho abriga o povo de uma centena já cumprida. E lá, onde a praia é florida, os 200 passam seus dias. Os 300 moram nas ventanias do oeste. Os 400 preferem o verde. E tantos outros que nem te descrevo. Temos pouco tempo e pouco relevo. Senhor, eu disse, com tanta gente vivendo tão alto no tempo presente, posso perguntar, sem ser atrevido, com quantos anos vive contigo? E ele disse: E se há uma árvore a regrar uma vez por século, podes contar que enchi meu regador 8 vezes, com rigor. Não pude deixar de fitá-lo espantado. Se ignorasse o portão sereno e cuidado, eu diria que tinha 5 anos a mais que eu, em plena saúde, audaz. Mas 8 séculos havia vivido, e ainda assim tão bem mantido. E antes que eu pudesse então falar, surgiu no horizonte um espeto a apontar, uma agulha rompendo o céu sem fim, 10.000 pés acima de mim. Pelo cu de Vishnu, exclamei. Que é aquilo? Uma torre? Disse ele, onde o fio do céu é beijado por sua lança, e ao alcançar sua última balança, vês todo o espaço em extensão, um mapa vivo da imensidão. Serve para lançar objetos ao alto, sem combustível, sem sobressalto. Mas mantém os olhos abertos, murmurou, e em poucos segundos se confirmou. Acima de nós, pairando ali, naves maiores que 20 jumbos vi, flutuando no ar por puro capricho, como quem desafia o juízo. Oh, deuses, sois tão sagazes, gritei. Vocês ergueram isso? Sim, disse ele, ano a ano, pelo engenho humano. Ficamos a olhar a cena por um bom tempo, e com sincero sentimento, ele virou e perguntou: Jovem, fala a verdade que guardou. O que queres mesmo com teu avô? És ousado demais para deixá-lo só? Não, eu disse. Quero falar com quem tu soube atravessar os séculos. Além disso, ele vai a outro lugar e desejo poder o acompanhar. A carta dizia: a Ilha dos 9. Se esse é seu chão, é lá que se move. Meu trilho também. Será que pedindo bem me levas além? Ele calou-se, analisando a ideia, sem sorriso, sem plateia.
Então pensas que a idade leva a grande sabedoria, é verdade? Pois bem, levarei-te ao teu avô. Nós tomaremos o caminho que sugeriu a dor, um roteiro belo, vagaroso, alto, até a ilha dos 9 saltos. Certo, eu disse, e o rumo então girou ao sul, em lenta transcrição a um barco estreito de areia fina. Vamos, disse ele, buscar a sina da tal sabedoria que tanto reclamas. E antes que eu protestasse, as chamas da aventura nos levavam ao chão e já saltávamos pelo pier. Então, correndo a areia, selva e mato, cortando o caminho no extrato exato, até surgir uma vila afinal. Nos subúrbios, o povo derrubava árvores inteiras e arrastava com grandes carroças de ferro as suas caveiras. Mais adiante, a gente tinha a minha idade, ou até parecia, dançando sobre a lua partida, numa estranha euforia. Entornavam garrafas de gin e cervejas sem dó, e depois sumiam aos pares, num riso que virava pó. Que ilha é esta? Perguntei ao meu amigo então. Tenho nem 20 anos direito, e parecem mais jovem que eu são. É a Ilha dos Uns, disse ele. Todos aqui têm mais de um século vivido. E me guiou por velas de edifícios sem sentido. Bares abertos, gargalhadas, gente que parecia dormir só 3 noites em décadas passadas. E então encontramos uma mulher ali, pura dança nas pernas e ouro no cabelo a reluzir. Meu amigo anunciou: "Oh, prefeita, trago-te um filhote recém do berçário, e ele tem pergunta aos mais lendários." Ela me fitou com os olhos vermelhos e um cansaço profundo e disse: "Do berçário, é? Pois aqui largamos o leite, mas mantemos o mundo, o da garrafa. Pergunte, jovem Aristóteles." E a música cessou, e o povo todo se virou, os olhares bêbados me perfurando, como quem espera o que eu vou falar. A prefeita dos Uns fechou os olhos no ar solene. Eu murmurei: "Sou jovem, confuso, incerto de tudo e seguro de nada, mas acima de tudo quero saber como se vive bem, como se vê longe, e como querer nada e ainda assim obter o que se tem." Aproximei-me e inclinei o ouvido. É a sabedoria de 100 anos que eu queria ter ouvido, quando ela respondeu: "O segredo para adquirir tudo? Compre. E para ver longe, aperte os olhos, ora. E para viver bem, ora, você já veio ao lugar que melhora. Temos drogas e bebidas fortes à peça." E mesmo pedindo explicação, a conversa findou-se sem qualquer continuação, e meu companheiro me levou de volta entre árvores e lagoas, até nosso brilhante balão à espera na rota. "Mas," eu disse atolado em perplexidade, "que diabos foi aquela insanidade?" E subimos, pairando sobre a praia, nas garras do vento de novo, como quem desmaia. "Olhe," disse ele, "é verdade, tem 100 anos cada um, mas vivendo 9 séculos hoje em dia, são apenas jovens alguns. A velhice é relativa. Percebemos após a extensão da vida que quanto mais velho o ser quer crescer, mais prefere a companhia de seus anos que pode compreender. Por isso, cada idade ocupa sua própria ilha. Você mal falaria com uma criança e a distância entre nós é 10 vezes mais empilhadas. Assim é." Eu disse: "Assim é." Meu avô gostava dessa frase também. "Pode ser," disse ele, "mas seu amor não sou eu, porém." E seguido desse diálogo truncado, ergui os olhos à lua em pedaços no alto. Nosso pálido farol noturno não parece bem. "O que houve com ela?" "A queda," ele respondeu. "O mundo nem sempre foi pacífico como tem sido. Antes julgávamos guerras como quem marca um placar conhecido. Como explode uma lua, sendo inteligente o bastante para construir o que a destrói e estúpido o suficiente para soltar o nó.
Logo cairão partes dela ao chão, e se ainda houver alguém por então, o ar virá veneno e nada vivo vai sobrar, exceto quem vive debaixo do mar. Como eu, disse eu, e os que ficam acima vão fazer o quê? Temos outro destino em mente, um recomeço sensato dessa vez. Com olhos semicerrados vi, ao longe erguer-se, formas de torres e espiras, marcas de uma cidade ao povo que já não vive. Recomeçar onde? Ali? Não, disse ele. São apenas restos de nações que já se foram. Em certas manhãs claras ainda se enxerga o velho mundo em contorno. E quem mora lá? Ninguém. Ou só o que resta dos mortos, enfim. O legado dos ancestrais que preferiam explodir a lua a aceitar dançar juntos numa mesma rua. Ao inferno com eles, com todos os nossos milagres modernos, levou milênios para remendar os seus erros eternos. E na dobra mais tímida da minha mente, vi e ouvi fragmentos estridentes. Daquele mundo antigo, buzinas, vidas, antes que queimassem tudo, antes da ciência desafiar a morte alida. E quase num sussurro meu guia comentou: a ironia cruel é que muitos daquela era sobreviveram. Notou? A tecnologia do anti-envelhecimento ficou com eles, mas o cérebro humano só guarda memórias por tempos possíveis. E ao envelhecer 1000 anos, esqueceram que fizeram no planeta e a lua na mocidade, as catástrofes que os acusam, mas a mente fraca lhe dá liberdade. Que sorte, que infelicidade. Eu disse: você presume que sabiam o que faziam. Talvez quisessem o bem, e quebraram o mundo assim perceber a ruína. Certo, disse ele. Imagino suas cabecinhas ocas, cheias de amor, quando envenenaram os oceanos e levaram guerra ao exterior, para a lua, para o céu, tudo em nome de balões vermelhos e calor. Ele desviou o olhar para o cesto por um instante. Desculpe. E eu: não peça desculpa. Essa raiva nos seus olhos me lembrou o temperamento do meu avô. Curioso, você se parece tanto com ele. Pode ser, disse ele, mas teu avô não sou eu. E eu olhei de antemão e vi que descíamos devagar, não para uma floresta dessa vez, mas um lugar feito de pilares de mármore, mansões a brilhar, grandes vilas erguidas à beira do mar. E quando pousamos, surgiu um homem a dizer: bem-vindo, meus amigos, desfrutem o viver. Mas se vão estacionar nessa praia, só para saber, serão 20.000 conchas para permanecer. Põe na minha conta, meu parceiro falou. E eu, confuso ao extremo, só acompanhei onde ele andou. Avançávamos juntos para dentro do parque, sem entender o curso de cada marco. À base de cada árvore, uma placa avisava: 10.000 conchas pela sombra que ela dava. E olhar os pássaros também tinha valor. Custava 1/3 do salário de um mês de labor. Havia taxas para a fonte de beber, para admirar as montanhas ao anoitecer. Tudo tinha preço, até a brisa leve, como se respirar custasse o que se quer leve. Pelas ruas largas, vastas e ostensivas, gente pálida, cansada, vivia às pressas nas esquinas, checando os dispositivos, cumprimentando ao passar, recitando valores de ações em vez de perguntar como vai o mar. Passamos por pilhas e de conchas, quase nada além, até chegar ao solo. As formigas tinham etiqueta também. E chegamos enfim diante de um grande cascavel marinho, onde um homem tão magro parecia já sem caminho. Meu companheiro disse: senhor prefeito, olá. E o prefeito respondeu: sim, meu portfólio de ações, já viu? Está lá? Não, disse ele. Trago meu amigo do fundo do mar. E, se tiver um minuto, ele tem perguntas a lhe falar. Sim, eu disse. Quero saber de ti. Como viver bem? Como ver longe daqui? Mas o prefeito cortou. E quantas conchas vai me pagar por isso?
Nenhuma, admiti. Mas veja o senhor tão submisso à fome e, se quiser, tem essa banana de graça. Ele arrancou de mim num segundo sem trapaça. Ah, entendi. Isso vai revolucionar a economia. Mas crescem árvores, é de graça todo dia. Mas ele já gritava sobre o comércio do fruto, jurando que seria o bilionário em banana coin no futuro. E meu companheiro me puxou. Chega de economia por hoje. E fugimos da confusão. Das massas ricas e magras, um torpor que me foge, correndo ao balão antes que o caos me pegasse. Para sobre o oceano, outra vez cruzarmos as massas. Eu disse, mas estão todos a se matar de fome assim. Sim, disse ele, mas veja só quantas conchas, enfim. Enfim, não se aflinja. Ao chegarmos ao 7º centenário, fica bem claro que há mais no mundo do que só o salário. Disse eu, mas qual o sentido disso afinal? Povos sem morrer, em ilhotas sem igual, dando festas, seguindo o mercado a todo sinal, enquanto acima, dia a dia, a luz se inclina fatal para um dia despencar e acabar com tudo. Pois bem, disse meu amigo, ainda que seja mudo o aviso, a propósito em tudo que vês. Os 1, 2, 3 festejam de noite, talvez, mas de dia extraem metal e derrubam madeira a valer, e que precisamos para a tecnologia e nave fazer. Paredes de nave especial, máquinas de matéria exótica, obras intensas. E os 4, 5, 6, não procuram só tesouro, à noite pegam madeira e minério, põem no algoro do grande cabo espacial que leva ao céu tudo o que é preciso, peça a peça, véu por véu, e lá no alto se monta um casco de metal colossal, a mais audaciosa criação do sonho humano afinal. E em poucas semanas, 10 milhões de nós deixaremos lar, fecharemos gavetas, portas e iremos embarcar. E lá, ao subir, cada qual terá no recinto uma cama criogênica com um dossel distinto, onde repousará a cabeça por décadas de gelo profundo, 10 milhões de almas dormindo sem sonho no mundo. E cada espaço que não comporta nosso leito gelado carregará em vez disso o que resta do passado. Cada espécie nos acompanha, do cabage tri ao cauari, todo sempre verde, tudo descido, em teoria cedro, cortiça, eucalipto, e cada gênero, cada armadilha vegetal, mantidos por cérebros mecânicos, um arsenal. E mais, porco, buco, javali, mosca, cisne, crustáceo, dálmatas, bichos domésticos ou selvagens no espaço, cada gene arquivado em placas de Petri até a humanidade arcaica, neandertais e homens primeiros, toda a saga. E voaremos, além da lua quebrada, passaremos, vira-se à esquerda em Júpiter, adeus lhe diremos, atravessando a nuvem Oort, voltando só para olhar. Então, zarpando na física que ousamos roubar, não tanto da matéria dos sábios serenos, mas de um surto psicodélico dos cogumelos de Deus, ao menos. Contraímos o espaço diante do nariz, expandimos atrás que os cosmos de sim diz. Mostraremos ao Einstein e ao tempo um truque matreiro. Voaremos mais rápido que a tartaruga de Zeno ou um corredor ligeiro. Aquiles, aquele que corria sempre atrás do primeiro. E despertos enfim, veremos que chegamos, à soleira de um novo lar nos achegamos. A gravidade guarda a terra, e uma terra inteira de mares e florestas, lagos e árvores, e no céu do meio-dia, em festas, não um sol como antes, mas 2, em dança binária, uma visão extraordinária. E lavaremos comida e roupa, faremos escolas e ruas, marcaremos reparos na nave, deixando-a como uma lua, lustrosa, pérola viva, entre 1000 mundos mortos, e nada do passado tolo descerá ao novo porto, nenhuma negação do real, nenhum desejo preferido, nem fugir para ver TV deixando o outro esquecido. Ciência, verdade,
arte e objetividade, estima humana universal, paz de verdade, e o fim da guerra, da ignorância e daquele inferno de eu, mim, meu, enquanto o outro faz na sarjeta, morrendo a esmo. Vamos construir um mundo sem os velhos canalhas, onde enfim sejamos humanos livres nas valas, fazendo o que quisermos o dia inteiro, pousando grandes ovos de saber verdadeiro, vivendo sob 2 sóis, sem ferir ninguém, finalmente livres no além, por amor também. Essa é a 9ª ilha, e partirmos para lá, além em menos de 1 semana, fazem bem. É a última chance de nossa espécie. Veja bem, indo juntos, sozinhos, de volta ao Éden. Ah, disse eu, parece belo. E nós, da enfermaria, iremos com o castelo? É complicado, disse ele. Aproamos, enfim, por sobre uma ilha de outro estilo, outra maravilha, disse meu pai. Vê, chegamos ao fim, as Ilhas dos Oitos. Por quase um século ali tem sido lá onde pouso o chapéu. Passamos por cima, e através do véu das janelas largas pude espiar torres de livros a se empilhar, pessoas lendo no interior. O que fazem eles? Perguntei. E tu, que és leitor? Disse ele. Falei-te da viagem breve ao novo lar, mas embora a gente leve tanta ciência de viagens no espaço, há mais um problema no compasso. Queremos levar conosco todo filme tese, todo livro exegese. A seiva de cada cultura um milharal de ideias, mas nem a lua teria aldeias, o espécie para guardar tanta matéria. E digital, se fosse a via etérea, os raios cósmicos iriam dizimar, em poucas centenas de dias a voar. Por isso, achamos o modo mais seguro são usar o cérebro humano, então. Cada 7, 8, assim como eu, memoriza um livro ou um discurso seu, para guardar intacto até a nova casa. Aprendemos a reter, que o esquecimento não vaze. Eu disse, e qual obra vigente? Respondeu, prosa e poesia, século XVIII a 23. E vi o mundo primeiro por meu avô, que me mostrou um jeito de entender sem pó, quando o velho mundo era novo, e eu também. Sentava-me em seu colo além do anoitecer, ouvindo facção, chalaça ou qualquer narração, e por todas aquelas farsas dispersas, nasceu-me um amor pela percussão das palavras diversas, e assim eu soube o que eu lembraria. Perguntei, e teu avô, vive ainda este dia? Mas o cesto pousou. Chegáramos, enfim. Desembarcamos em fila, num novo jardim, numa nova ilha, sob igual luar. Não, disse eu, já vi esse lugar. Ei, disse ele, o mesmo é, de onde viemos viajar. E ali, a poucos passos do balão gigante, estava uma mulher olhando o luar quebrado e cortante. Ela clamou, que lua formosa esta noite, mesmo tão velha, ainda reluz com vigor na telha. Virou-se para mim, mas o mesmo, a bem ver, não se pode de te dizer. Bem, não, eu disse, não tem essa idade. Meu companheiro baixou a face em gravidade. Oh, tu, que séculos fizeram a tua mente? E respondi, engana-se, boa gente, eu venho da creche, simplesmente. Ela diz, creche há, certamente, mas para o que são velhos demais para se manter em pé, incapazes demais. Sou a matrona da cúpula de alojar, e vim aqui para te levar. Irás por bem ou queres que invoque segurantes armados de choque? Ouça, disse eu, tenho 20, 21, talvez, e estou buscando por meu avô, por vez. Por quê? Disse ela. Então andas dobrado, ao passos lentos, como alguém de 1000 anos de tormentos? O quê? Perguntei. Ergui a mão à face
e a pele seca, fria, enracha-se e desfaz, ou quem sabe, velha, audaz. Ela disse: como bem pôr? Pois bem, tua geração é a razão porque o tombo vem. Toda ganância, toda pressa sem raiz e um alto elogio pelo progresso infeliz, enquanto os jardins do mundo iam sem cuidado e quem caía atrás ficava faminto e acabado, foste honrosamente dispensado do desonroso posto que tinhas tomado. E não somos tão cruéis para abatê-los por inteiro, mas tampouco queremos-vos no canteiro. Assim, és bem-vindos ao fundo do mar, onde não estragarás o mundo mais, sem par. Lá sob as ondas, há quebras-cabeças e cadeiras de balanço à espera de ti. Desta vez, trancaremos bem a porta, assim estou levando-te ao leito oceânico outra vez. A matrona, o meu parceiro, disse: se cortês, perdoe a excursão que eu lhe ofereci. Queria que lembrasse, que compreendesse. Antes de levar, conceda-nos 5 minutos somente. Arqueou ela, sobrancelha descrente, mas assentiu, marchando lentamente. Ó deuses, chorei, fechando os olhos em desalento. Então, isto é a demência de que falaste no vento? Sim, disse ele. A cúpula me avisou. Quando fizeste tua fuga audaz, deu-me tempo de vir à praia, talvez, e esperar-te subires vivo das águas. E subiste, e te achei nas fráguas. Por que aviso antecipado? Perguntei. O que sou para ti, ou tu para mim? Ele disse: meu avô nunca era homem de aceitar captura sem que se tome o último golpe, o último mote. Isso pode ser, eu disse. Mas teu avô não sou eu, por sorte. Mas és, disse ele. Foste tão corrido pelo tempo que não recordas do seu próprio descendido? Fui eu que te escreveu, buscando o melhor, e lembrastes quem eu sou ao redor. E ainda assim, que me lembrassem bem, confundiste a era, e não quis te deixar no fundo, sem derradeira esfera. E não pensei que, por mim, farias fuga tão feroz. Só queria dizer adeus, sem voz. Bem, disse eu, então, olá. Ó Deus, ele disse, agora vem-me já. Campos corujas, a pega a cantar, horas e horas ensinando-te a pedalar. Sim, disse ele. Sim, disse eu. Lembro-te no meu joelho e o ombro abrigando 10 estorninhos pelo espelho e eu lendo até teu sonho repousar. Sim, disse ele. O alfabeto e os cigarros e a internet no ar e as fitas cassetes. Era o velho mundo, penso nele inteiro. E penso em ti, no leito marítimo, o tempo inteiro. E porque, por pior que seja o passado, tu és meu avô, meu legado. E ainda que não recordes a bondade que me fizesses quando era pequeno, eu lembro, por nós dois, no terreno. E um dia eu tiver filhos, contar-lhe-ei-te, para que, mesmo quando eu partir daqui, tua bondade se até as gerações futuras e nunca morra em tramas tão puras. E quando ambos formos daqui, quando restarmos contos, e só isso de ti em mim, ainda estarão 2 fatos no pó final, que foste meu avô e meu amor sem igual. E não passo outra semana sem pensar que sozinho e decrépito no mar ficarias, enquanto eu danço rumo a Xanadu. Mesmo se eu for ao fim do céu azul, ou cruzar o umbral que é sua face cansada a esperar. Eu disse, mas ainda assim, tem partidas marcadas à 9ª ilha, e eu aos quebra-cabeças e portas da maravilha. Só espero que de mim te lembres bem. Ele disse, então me desejes o mesmo também, pois fico ao lado de tua cabeça vazia. Mas partirias as estrelas dentro de uma semana, eu dizia. Que os foguetes te fodam, disse o meu neto. Haverá outro, cedo ou tarde, é que os humanos fazem de toda parte.
Mas avós são construção única, e estes podem ser teus últimos dias. Acharemos a árvore dos estorninhos 10, e eu te lerei até dormires outra vez. E se fragmentos do ontem voltarem a ti, conta-me e os lembrarmos juntos, aqui. E voltamos à praia, subimos ao balão e nos lançamos ao vento, sobre a lua em ascensão, levados de volta incessantemente ao passado. E do sexto, Sebastião gritou enfurecido e alado: Ei, matrona, vai te fuder! Beijos, boa noite, mulher. O novo mundo ficou longe, a desaparecer, e na fronteira de um sonho febril, a renascer, o velho mundo se ergueu, paciente, frio, esperando-nos fiel no vazio. E meu neto recitou poemas dos tomos que guardamos, e as linhas voltavam até pra mim, que lembravam-nos. Vamos então, tu e eu, ele brandou. Quando a noite se estende contra o céu, respondi, encoando quem sou.